Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? É feriado 15 de novembro, eu, Fausto Oliveira, volto aqui para fazer comentários a respeito da nossa economia, como sempre aqui nos dias de semana na Revolução Industrial Brasileira, o canal que a gente mantém há 2 anos e que eu peço que você curta os vídeos e siga para a gente poder amplificar a voz desenvolvimentista na internet. Muito bem, como não podia deixar de ser, já que não tem grandes notícias acontecendo por aqui, a cobertura vai ser a respeito da viagem do Paulo Guedes a Dubai, junto aí com o presidente da República, onde ele está lá num fórum de investimentos sobre o Brasil, que eles arrumaram, para tentar ver se traz uns cascalhos aí para o Brasil e poder, né, gerar fatos positivos para a agenda eleitoral do governo federal. Bom, até aí nada demais, porque todo governo faz isso mesmo. Todo governo, quando se aproxima do processo reeleitoral, começa a gerar fatos positivos para si próprio. O problema é começar a soltar lorotas internacionais no nível como o Paulo Guedes está soltando. O Paulo Guedes foi vender em Dubai a imagem de um Brasil em pleno crescimento, né? Você que está aí do lado, eu também, a gente sabe que não é nada disso. Mas é interessante vermos, né, como é a retórica do camarada quando ele está fora do Brasil, para entender até que ponto vai a capacidade dele também de convencer gente de fora do Brasil de que aqui as coisas estão muito bem. Particularmente, acho que é uma capacidade muito limitada, dada a discrepância, né, entre aquilo que é real e aquilo que ele conta. Como a informação circula com muita facilidade no mundo contemporâneo, imagino que o Paulo Guedes já não seja mais uma pessoa de alta credibilidade no restante do planeta. Então vamos lá. O Paulo Guedes falou que o Brasil está crescendo acima da média, contrariando os dados. Isso é a manchete do UOL aqui. Contrariando os dados, porque os dados dizem o óbvio, né, que o Brasil não está crescendo acima da média de ninguém. O que aconteceu foi que o Brasil teve um tombo no PIB de 2020 de 4,1%, que de fato foi menor em relação a, por exemplo, parceiros da América Latina. Por exemplo, o México caiu 8,3% e a Colômbia caiu 6,8%, em função do fato de que aplicou aquilo que deveria ter aplicado mesmo. E na época eu fui favorável, falei, né, reconheci que estava certo, porém também pontuei que não havia projeto para continuidade daquilo e não houve, né? Isso em 2020. E o resultado foi uma queda de apenas 4,1% em 2020, quando na Coreia do Sul, onde teve projeto, né, que é muito diferente de simplesmente abrir torneirinha de dinheiro para a sociedade gastar, né? Na Coreia do Sul houve um projeto, a queda do PIB em plena pandemia, fatores idênticos aos restantes do mundo, foi de apenas 1%. E agora já vão retomar o crescimento. Já o Brasil está pelejando para conseguir um crescimento acima de 4,5%, né? Este ano, 21, né? O que significa que é apenas uma reposição com uma certa margem positiva, que é aquele inercial, aquele 1% inercial, né, que a gente está acostumado a ver já desde a grande recessão, né, de 2014, 15, 16, né, aquele 1% inercial que corresponde talvez ao crescimento vegetativo da população, alguma coisa do gênero por aí, fatores, mas que é ridículo, que não significa nada. Continua sendo o mesmo Brasil se autoproibindo de crescer, se autoproibindo de promover o crescimento econômico. E aí é isso, quer dizer, na melhor das hipóteses, o Brasil cresce, isso na palavra do próprio Guedes, né, 5,5%, o que, né, deduzindo os 4,1%, sobraria o quê? 1,4%, concorda? Né? Que é muito pouco. Só que isso é a melhor das hipóteses, aquela que é vocalizada pelo próprio Paulo Guedes. E aí ele não tem vergonha de chegar em pleno Dubai e dizer para os emires, né, dos Emirados, e dizer, olha, nós estamos crescendo acima da média. Pô, não tá, né? Desculpa, cara. Não é o que a realidade mostra, não é o que as pessoas sentem, e é o que as pessoas sentirão menos ainda a partir de agora. E isso é mais problemático, tá? Porque ao longo de 21, né, tudo aquilo que foi feito corretamente, ainda que de uma maneira atabalhoada, sem projeto em 2020, em favor da sociedade, para evitar um mal maior, porque seria caótico, seria trágico, né, começou a ser desfeito, em função do fato de que a economia mais ou menos que voltou a funcionar, as pessoas conseguiram mais ou menos se rearranjar, e aí, claro, que os donos do dinheiro começaram a exercer todo o seu poder para voltar a ter controle sobre os fluxos de riqueza na sociedade. E aí, claro, estou falando do grande retorno à condição de juros altos, à condição de asfixia da circulação dos recursos e da oferta de crédito, da oferta de empréstimos, etc., etc., tanto para consumo quanto para produção.
E aí o Brasil já encomenda para 2022 um cenário que muitos economistas de banco, pessoas aí de reputação que, né, se engravatam bonitões e vão para a grande mídia falar sem o menor problema, já dizem que será um cenário recessivo, e será mesmo, né? O Brasil vai entrar em 2022, colocando um tapete, né, horroroso, sujo, de recessão para trilhar o caminho do ano de 2022. E isso está praticamente encomendado em função do retorno ao poder real, ao poder efetivo, daqueles que são os donos da economia brasileira, né? É o setor financeiro. E o mais engraçado é que aí, catei de um outro relato aqui da viagem do Paulo Guedes a Dubai, é como ele está colocando o Brasil como, entre aspas, tá, gente? Aqui como é que é? Paraíso dos empreendedores. Paraíso dos empreendedores. É isso aí. Paulo Guedes foi a Dubai dizer que então ele quer vender o Brasil como paraíso dos empreendedores. Bom, eu não sei se ele está falando exatamente daquilo que, né, muita gente chama de empreendedores aí, que são essas ocupações econômicas informais, em geral individuais, né, tentando a própria sorte na vida, das mais variadas formas, aí, entregando comida, dirigindo carro de aplicativo, esses bicos, né, que o Brasil virou um país de bico, né? Então eu não sei se ele está se referindo a isso como empreendedores, que pode ser, porque para a cabeça dessa gente isso aí é empreendedor, né? Ou se ele está também fazendo uma outra coisa que eu acho que pode ser e que é também algo problemático, embora muita gente não veja problema nisso, que é o seguinte, dizendo, olha, nós temos aqui um filé mignon de projetos de infraestrutura para oferecer para vocês, né? E é essa agenda que envolve aí o Ministério da Infraestrutura do Tarcísio, que envolve também o Ministério dele, que é a privatização paulatina de toda o Brasil físico mesmo, né? Os gasodutos do Brasil, né? Os oleodutos do Brasil, a estrutura de água e saneamento do Brasil, as rodovias do Brasil, os portos do Brasil, tudo mais. E aí, quer dizer, isso está sendo tocado. E isso é alvo de poucas críticas, na minha opinião, deveria ser mais criticado. Eu quero saber quando, né, toda essa infraestrutura econômica, porém material, que custa dinheiro manter, estiver privatizada, cotada em dólares, porque toda ela está sendo vendida para o capital internacional, né, se a sociedade terá capacidade de pagar por tudo aquilo que tem que pagar para simplesmente viver no território nacional. A hora que todas as estradas forem pedagiadas, a hora que todos os portos cobrarem mais, a hora que todos os aeroportos cobrarem mais, a hora que toda a circulação de bens e mercadorias em geral tiver mais cara, não apenas por causa do combustível, mas por causa de toda a infraestrutura física que utiliza. A hora que todo o transporte de insumos essenciais, como gás, energia elétrica, né, óleo, etc., tiver tudo cobrado, tudo pedagiado, tudo tarifado, como será o custo de vida da sociedade brasileira? Vocês acham que será controlado? Porque as empresas em livre concorrência, né, farão o preço baixar? Ou vocês acham que estará tudo em mãos de cartéis que vão exercitar contra o Brasil uma política de preços combinada e toda ela cotada em moeda internacional? Bom, acho que a crença de cada um deve ser respeitada. Eu, logicamente, só prevejo, né, a segunda opção. Os cartéis dominarão a economia nacional e o Brasil virará aquilo que está, né, se esforçando para ser, um país de aluguel, onde nós temos que pagar muito caro para que eles nos façam o favor de deixarmos viver e exercitar-nos economicamente na nossa própria terra. Um escárnio, um escândalo, um absoluto escárnio. E aí, claro, né, as pessoas vão vender isso como grande logro, como grande conquista para as eleições, dizendo, atraímos investimentos, conseguimos fazer com que, né, novas empresas internacionais venham fazer saneamento no Brasil, venham fazer oleodutos no Brasil, venham fazer portos no Brasil, aeroportos no Brasil, etc, etc, etc. Bom, tem muita gente que cai nessa esparrela. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, não, em geral, esses capitais internacionais, quando vão aos países terceiro-mundistas, como é o caso do Brasil, eles não vão exatamente para construir infraestrutura. Eles vão para usar e, no máximo, melhorar infraestruturas existentes. Infelizmente. É isso, essa é a realidade. E, em troca desse, entre aspas, investimento, cobram um baita sobrepreço, um baita ágio, uma margem de lucro, toda ela cotada em moeda internacional, que vem a encarecer ainda mais os preços da economia doméstica. Então, estagflação vem aí, essa é a conclusão, porque se por um lado
né, o setor financeiro começou de novo a apertar o garrote e asfixiar a economia. Por outro, né, nosso Pinóquio da economia aí está rodando pela Arábia, né, pelo mundo árabe, para vender aos investidores riquíssimos do petróleo de lá investimentos e possibilidades que no fundo só gerarão tarifas mais altas para o Brasil, em troca naturalmente de uma disposição de um pouco mais de ativos de infraestrutura, mas que não resolverá o problema da infraestrutura do Brasil, portanto não gerará a competitividade sistêmica que ativos de infraestrutura, quando bem feitos, bem geridos e em quantidade suficiente geram, né? E por outro lado, nos gerará um custo desproporcionalmente maior para a sociedade inteira compartilhar, exatamente como já aconteceu no caso dos combustíveis, que já é um escárnio, um escândalo e já corta pela metade a nossa capacidade de viver bem aí, né, na nossa vida diária, como o preço da gasolina e do gás tem demonstrado. Era esse meu comentário de feriado, obrigado e até uma próxima.